Bem, vamos aqui então continuando os nossos estudos. Nesta aula nós iremos aqui falar sobre os tipos de teologia. Essa aula não deve ser confundida com aquela aula que nós tivemos, sobre a divisão da teologia. Tudo bem? Onde nós falamos de teologia sistemática, dogmática, moral, prática, tá certo? E outras coisas mais. Veja, vamos aqui começar pela teologia especulativa, positiva e mística, tá? Isso aqui são maneiras de fazer teologia, não são as áreas da teologia, tá? Vamos aqui começar pela teologia especulativa. A teologia especulativa privilegia as funções da razão e as suas operações cognitivas, enquanto a Sagrada Escritura e a tradição são tratadas como ponto de partida. E o trabalho dos biblistas, patrologistas e historiadores dos dogmas como uma preparação. Então, o que é a teologia especulativa? São aqueles teólogos que gostam de especular. Eles gostam de fazer sistematizações racionais, por exemplo, a Suma Teológica, alguns pais da igreja, tudo bem? Eles eram muito adeptos da especulação teológica. Santo Tomás de Aquino fez isso perfeitamente, tudo bem? Ali no auge da escolástica, tá? Muitas pessoas fazem muitas críticas à escolástica, porém, a escolástica ela realmente merece críticas, em especial ali já na sua decadência, não no seu auge com Santo Tomás de Aquino. Então, a teologia especulativa, ela privilegia, tá? Não é que ela só faça isso, ela faz outras coisas, tá? Mas ela privilegia o uso da razão e as especulações, inclusive filosóficas, tá? Os teólogos especulativos, eles são muito bons em filosofia, em especial na metafísica, tudo bem? Então, é isso. Eles utilizam a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, ou seja, as fontes da revelação como o ponto de partida. Tá? E os outros trabalhos, por exemplo, o trabalho dos biblistas, os trabalhos dos patrologistas, aqueles que estudam a história do cristianismo e da Sagrada Escritura, é apenas uma preparação, mas eles utilizam, tá bom? O apogeu dessa teologia foi nas especulações escolásticas, tá? Ela busca ser uma compreensão da revelação e uma compreensão da verdade. Pode desenvolver-se mais plenamente na teologia dogmática e por isso considera essa área como teologia propriamente dita. Ou seja, o auge da especulação nós iremos encontrar na dogmática, tá? É uma teologia mais pesada, mais profunda, mais difícil de entender. Por exemplo, cristologia, sacramentos, soteriologia, graça, enfim, mariologia, essas áreas mais complicadas da teologia, tá? Muitas pessoas acabam não se aprofundando por causa da dificuldade e acabam até negando, mas na verdade, infelizmente, só negam porque não têm capacidade de se aprofundar. Nós temos também o que é a teologia positiva. A teologia positiva privilegia as pesquisas da Sagrada Escritura, dos pais da igreja, os ensinamentos dos concílios, da liturgia e outros relatos da tradição, tá? Confere um valor especial à teologia bíblica e à história dos dogmas. Olha só, dedica muita atenção à análise e à síntese dos ensinamentos do magistério da igreja. Então, a teologia positiva, ela foca muito na pesquisa das fontes primárias, em especial da Sagrada Escritura e dos pais da igreja, tudo bem? Então essa é a diferença da teologia especulativa, que foca muito na razão, na filosofia e na dogmática, e a teologia positiva, que foca muito na Bíblia, na patrística, tá? Nós temos também a teologia mística, tudo bem? A teologia mística privilegia as experiências religiosas interiores dos mistérios da fé. Ela vê na teologia positiva uma condição e uma etapa indispensável em direção à mística, a etapa que coroa o conhecimento da fé. Ou seja, a teologia mística, ela utiliza muito a teologia positiva, tudo bem? Patrística, a Bíblia. Ou seja, só recapitulando, nós não estamos aqui tratando de áreas da teologia. Isso aqui são maneiras de fazer teologia.
Você pode ser um teólogo especulativo se você achar mais interessante. Você pode ser um teólogo positivo, onde você não vai recorrer tanto à filosofia, vai recorrer mais à Bíblia, aos pais da igreja, aos concílios, tá? Você pode ser um teólogo mais místico, onde você não vai quebrar tanta cabeça com a dogmática, com a filosofia, com a especulação. Você mais vai privilegiar as coisas que acontecem dentro de você, ou seja, você vai mais privilegiar, né, os fenômenos místicos. Isso não significa que o teólogo místico ele não seja um grande estudioso e um grande teólogo, mas é claro que isso não significa que você tem que ser só um dos três, tá? Você pode ser um teólogo completo, especulativo, positivo, místico, tudo bem? Eu acredito que o teólogo especulativo ele também é um teólogo positivo, tá? E eu acredito que o teólogo místico, tudo bem? Ele busca conhecer uma espiritualidade que nem pode contrariar as especulações teológicas e nem a positiva, tudo bem? Veja, até o presente momento nós falamos somente da teologia especulativa, teologia positiva e da teologia mística. Vamos aqui nos aprofundar na teologia investigadora e transmissora. Olha só, muito interessante. No período patrístico, devido a choques com problemas teológicos, tá? Faziam-se perguntas sobre a unidade e a trindade de Deus, sobre o relacionamento de Cristo com Deus e com o panteão dos deuses pagãos, né? Sobre a graça, o bem e o mal. Ou seja, era uma teologia investigativa. O que é essa teologia investigativa? É aquela que investiga as verdades da fé para poder combater. Nós podemos também chamar de apologética, tá? A Idade Média, por sua vez, procedeu à construção de sínteses teológicas a fim de transmiti-las às gerações futuras em forma de sumas escolásticas, como a gente vê a Suma Teológica, tá? Surgiram dois tipos de teólogos, uns faziam pesquisas e outros ensinavam. Os primeiros tornam-se os criadores da teologia e os segundos seus transmissores. Ou seja, você conseguiu perceber aqui, ó? Nós temos o teólogo investigador e nós temos o teólogo transmissor, tá? O teólogo investigador que realiza pesquisa é definido, né, por muitos fatores. Por exemplo, ó, esse teólogo investigador ele tem aptidão para perceber os problemas, tudo bem? Capacidade de escolher o método de pesquisa, visão do problema no amplo contexto da teologia, tudo bem? Da ciência da vida, coragem para poder debater. Quando você vê os pais da igreja, eram homens corajosos porque arrumavam grandes problemas, grandes polêmicas, tudo bem? Carisma de teólogo, tudo bem? Tem que ter a humildade do teólogo, tem que reconhecer, né, que a revelação, apesar de ser definitiva e universal, o teólogo não conhece tudo. E tudo isso é carisma de teólogo. Curiosidade, tá? Não aceitar a primeira explicação, sempre buscar na revelação, na tradição e na escritura. Olhos para frente e trás, tá? Atrás para não se afastar das raízes da tradição, na frente para prever os sinais do tempo. Tudo bem? Então, você percebe que o teólogo investigador, ele pesquisa a teologia, ele faz a teologia, tudo bem? E o teólogo transmissor, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar. É o professor de teologia, tá bom? Veja, nós temos também a teologia das escolas e dos centros de pensamento, tá? É quando a teologia, apesar de não abandonar as raízes, começa a ser moldada de acordo com o pensamento de lugares, continentes, realidades, raças, tudo bem? É quando surgem as escolas teológicas de determinados países, tá? Por exemplo, as escolas teológicas, elas já existiam na antiguidade. Por exemplo, nós temos a escola de Antioquia com Santo Inácio, que foi discípulo de São Pedro. Nós temos também a escola de Alexandria, tá bom? Então, enfim, nós temos diversas escolas. E essas escolas, elas vão existindo ao longo do tempo, tá? Desempenharam um papel significativo na Idade Média, por exemplo, a escola dominicana e a franciscana. A escola dominicana foi a escola de Santo Tomás de Aquino, bem como o dos vitoristas, tá? Aqueles derivados de Hugo de São Vito e Ricardo de São Vito, né? Nos arredores ali de Paris. Cada escola vai ter o quê? Vai ter sua particularidade, tá? Na teologia contemporânea, as divisões são feitas, né, antes por regiões e ambientes. Então, fala-se da teologia sul-americana, da teologia centro-romano e alemão. Começam a surgir artigos sobre a teologia negra, entendeu? A teologia amarela, enfim. Começam a
surgirem essas teologias, tá bom? Por exemplo, uma das teologias mais famosas aqui no continente sul-americano é a da libertação, que não é só no sul-americano, na América Latina como um todo, apesar da chave hermenêutica desta teologia não ser latino-americana, mas ser filosófica, né? Uma filosofia alemã propriamente dita. Veja, nós temos também o quê? A teologia polêmica, irênica, simbólica e ecumênica. Tudo bem? O que diferencia um teólogo polêmico, irênico, simbólico e ecumênico? É o caráter, é a maneira, é a postura diante da teologia não católica, tá? O que é a teologia polêmica? É do grego polemos, que significa guerra, que procura refutar as opiniões contrárias à doutrina católica, tudo bem? Com veemência. Atingiu seu apogeu quando? Ali no século XVI, na luta teológica contra os protestantes. O Concílio de Trento, quando ele surge, ele tem esse objetivo polêmico, apologética polêmica, apologética ofensiva, apologética que vai para cima mesmo, tá? É certo ou errado? Não é uma questão de certo ou errado, é uma característica dessa teologia, a teologia polêmica, tudo bem? Veja, nós temos a teologia irenista, tá? É diferente da polêmica, tudo bem? Ela apresenta as suas teses evitando disputas e ataques a quem quer que seja, tudo bem? Ou seja, não tem a polêmica, desenvolveu-se quando? Após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava completamente envolto em guerras, disputas de todos os sentidos, disputas filosóficas, disputas econômicas, disputas de guerra mesmo, tá? O que acontece? A teologia, ela começa a dar respostas ao mundo, tá? Aos não católicos em especial, de uma maneira mais branda, com mais calma, sem disputas, tudo bem? Nós temos também a teologia simbólica, constitui uma forma de teologia irenista, ou seja, uma coisa mais tranquila, sem a intenção de polêmica, coloca lado a lado as opiniões teológicas, né, ou a fé das igrejas cristãs, para destacar as semelhanças e as diferenças. Então, essa teologia simbólica, ela procura em todas as matizes teológicas aquilo que é diferente, aquilo que é igual, tudo bem? Essa teologia ecumênica, tá, que é a próxima, não se trata aqui de uma seção da teologia que se preocupe com a problemática do ecumenismo, mas de um tipo especial de teologia que se caracteriza por uma postura em relação às fontes e por uma atitude na pesquisa e na exposição. Ou seja, essa teologia ecumênica aqui, ela não trata daquele ecumenismo, né, que o catolicismo trata, em especial ali na Unidade Redintegrate do Vaticano II. Ou seja, não é o ecumenismo que tem o objetivo de juntar as igrejas, não é isso. É que essa teologia, ela busca fontes teológicas em todas as vertentes cristãs, inclusive no judaísmo, para poder explicar, né, os seus pontos teológicos. É ecumenismo nesse sentido, porque utiliza-se de todas as fontes. Nós temos o que? A teologia catafática e a teologia apofática, né? Já falei com você um pouco sobre isso. A teologia catafática, do grego kataphatikos, né, positivo, afirmativo, formula uma ciência sobre Deus para a qual, na sua própria convicção, encontra apoio nas fontes da teologia e também na razão humana. Tá? Quase toda a teologia escolástica e a teologia positiva fazem parte desse tipo de teologia, ou seja, a teologia catafática é a teologia que explica, é a teologia que especula, que investiga, que busca na patrística, que busca na revelação, que busca na escritura as fontes e as razões da sua fé, como vai dizer São Pedro. E nós temos a teologia apofática, tá? Só lembrando que essa teologia catafática, ela é mais normal, tá? É mais natural no Ocidente, tudo bem? A teologia apofática, ela é uma teologia que não especula, tudo bem? O tipo do pensamento teológico apofático expressa uma profunda falta de confiança, né? Peço perdão aqui, confiança na especulação e no conhecimento pela analogia, tudo bem? Por exemplo, uma pessoa que representava muito bem era o Pseudo Dionísio, tudo bem? O Areopagita,
Não sei se você conhece. Inclusive, já aqui, ó, fica a dica para você começar os seus estudos sobre a patrística, sobre os pais da igreja. Não perca tempo. Pegue ali os padres apologistas e comece a ler, tudo bem? Show de bola? Teologia da cruz e teologia da glória. A teologia da cruz concentra-se na cruz de Cristo, tá? Entendida amplamente como o rebaixamento de Deus na encarnação, ocultação e divindade na humanidade, evitamento na paixão, como sendo o lugar fundamental da revelação de Deus e da possibilidade de ser aí conhecido pelo homem. Ou seja, a teologia da cruz, ela coloca toda a sua ênfase em quê? No rebaixamento de Deus, na encarnação, tudo bem? Na ocultação da divindade de Cristo na sua humanidade, como vai dizer o próprio São Paulo, tudo bem? Naquele grito poderoso que foi a paixão de Cristo. Então a teologia da cruz, ela praticamente parte de todos esses pontos, tudo bem? O rebaixamento de Deus, a crucificação de Cristo, porque esse é o foco. A teologia da glória é o conhecimento de Deus pelo caminho recomendado pela escolástica, ou seja, reconhecimento da sua grandeza a partir do mundo, através da analogia com o apoio das especulações à moda dos filósofos pagãos. Veja, pagãos. Qual a grande diferença da teologia da cruz para a teologia da glória? A teologia da cruz, ela olha para Deus e busca enxergar aquele Deus que se faz carne, aquele Deus que abre mão de toda a sua majestade, que se oculta na carne de Cristo, na humanidade de Cristo. Tudo bem? A teologia da cruz, ela busca analisar o cristianismo a partir de um Deus que fica pequeno, do tamanho do ser humano, exceto no pecado, tudo bem? Para que possa salvar o ser humano. Ou seja, é um Deus que fica humilde. A teologia da glória, ela olha para aquele Deus poderoso, aquele Deus grandioso. Aí fica a pergunta, qual das duas estão certas e qual das duas estão erradas? A resposta é, as duas estão certas, as duas estão erradas. A gente não pode só olhar para um Deus que se faz pequeno e esquecer que esse Deus é um glorioso. Ele se faz pequeno justamente porque ele é glorioso, tudo bem? Então, tanto a teologia da cruz como a teologia da glória estão corretas, tudo bem? E nós temos o que? A teologia querigmática. O termo grego querigma, que significa o anúncio por um arauto da vontade do rei ou de outra autoridade, a proclamação, a anunciação, tudo bem? É a teologia que em qualquer de seus assuntos deverá apontar e anunciar para Cristo e seu evangelho. Por exemplo, o teólogo querigmático, eu gosto muito disso, eu sou assim, tá? Vou ser bem sincero, eu sou assim. Tudo que eu vou falar, dogmática, moral, pastoral, fundamental, natural, não importa qual a área da teologia que eu esteja abordando, eu vou levar para o querigma, eu vou falar sobre Cristo, seu evangelho, sobre sua morte, sobre seu amor, sobre sua ressurreição. Eu acredito que as pessoas vão às igrejas no sábado ou no domingo para ouvirem o evangelho de Cristo, para ouvirem falar que ele é o Senhor, que ele é o Salvador e ponto final. As pessoas não querem que eu fique 1 hora pregando teologia. Quando eu tiver que pregar teologia, eu vou pregar. Na verdade, eu não vou pregar, eu vou ensinar. Mas mesmo quando eu estiver dando uma aula acadêmica de teologia, eu vou ter que falar sobre aquilo que Cristo fez e continua fazendo. Isso é o querigma. É o teólogo que não importa o que ele esteja fazendo, o que ele esteja falando, não importa onde ele esteja. Ele vai falar, ele vai anunciar Cristo e seu evangelho. Tudo bem? É bem tranquilo. Esses são os tipos de teologia que eu vou pedir mais uma vez para você não confundir com as divisões da teologia, tá bom? Abraço, bons estudos.